Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Em boa parte do país, os termômetros registraram temperaturas elevadas, acima dos 30 e até dos 40 graus hoje, e não vai melhorar. A previsão é de que 3.827 cidades sejam atingidas pela onda de calor entre hoje e amanhã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A Defesa Civil Nacional emitiu alerta para 13 estados brasileiros e o Distrito Federal. Além de hidratação e de evitar exercícios ao ar livre, os médicos reforçam a necessidade de passar protetor solar. Um sol para cada um. Nunca fez tanto sentido essa expressão para os paulistanos, que acordaram com um clima pra lá de carioca. Todos têm um lugarzinho ao sol. Tá falando que é 32, mas eu tô sentindo um negócio de 45 graus aí no ar, né? E pode piorar. Os próximos dias devem ser ainda mais quentes e os brasileiros estão sentindo os efeitos. Para quem teve que trabalhar no calorão, em obras, rodeado de concreto e maquinários, a sensação térmica era muito pior. Ao contrário do que se imagina, o excesso de roupa aqui ajuda, serve de segurança. Aqui é para proteger um pouco o calor, né? Mas não é assim para todo mundo. Imagine só para quem teve que enfrentar o calor dentro dessa fantasia, como o Bruno. Aqui fora tá uns 40 graus, e aí dentro? Uns 42, 43. Só mesmo o bom humor para amenizar. A gente tem que acordar segunda-feira já feliz e contente, né? Senão, ainda mais nesse calor, senão não dá. Feliz da vida mesmo, só seu Francisco, vendedor de picolé, que hoje já amanheceu com o bolso cheio. Vai transpirando e vendendo picolé. Mais um alerta. Os dermatologistas reforçam a necessidade de cuidados redobrados, com hidratação e uso de protetor solar. A gente sabe que o protetor solar, que a gente aplica às 7 horas da manhã, a 1 hora da tarde, ele vai estar protegendo muito menos a nossa pele, ele perde a sua eficácia. Então, lembrar de repetir a aplicação do protetor solar. Use um protetor solar, use boné, use chapéu. Prefira ficar na sombra do que no sol. Tá difícil, né? E o pior é que normalmente a gente só costuma se lembrar da proteção solar em dias muito quentes, de sol a pino. Mas os médicos alertam que essa prevenção deveria ser diária e contínua para evitar problemas graves de saúde, como câncer de pele, por exemplo, o mais comum no Brasil. O câncer de pele seria o extremo mais grave, que seria uma doença maligna, mas até chegar lá existem várias etapas intermediárias. Então, o envelhecimento precoce da pele é observado, assim como o surgimento de manchas, e existem uma série de doenças que podem piorar com a exposição solar. E além disso, existe a queimadura de sol. Na casa do Adriano já fazem parte da rotina da família. Cuidar da pele acaba que entra no rol de autocuidado básico hoje em dia, porque cada vez mais a gente entende que estamos expostos a altos índices de raios UV, radiação, então isso faz com que a gente redobre os cuidados com a pele, principalmente com as crianças. Nos dias quentes, o primeiro pensamento é recorrer a uma piscina ou à praia. Mas é preciso cuidado nesta época. E quem conta é a repórter Natália Dovigo, do Rio de Janeiro. O dia mal tinha começado e os termômetros já marcavam 36 graus no Rio de Janeiro. Mas a sensação térmica aqui era de nada menos que 52,7 graus. Eu realmente estou assustada com o calor. Tá bem quente. Tem que hidratar bastante, muita água o dia todo, não ficar exposto ao sol e tá tudo certo. O domingo foi de recorde nos termômetros, 42,5 graus. Para tentar aliviar o calor, as pessoas procuram as praias, o que deu muito trabalho para os bombeiros. Só no fim de semana, mais de 1.400 resgates foram feitos em todo o litoral do Rio, 1.500% a mais do que no anterior. A maior parte aqui na praia de Copacabana, onde 400 pessoas foram salvas. As pessoas precisam respeitar os avisos de apito quando estão no mar. Elas têm que sair quando o guarda-vidas acioná-las. Elas têm que respeitar as cores das bandeiras também, que é muito importante. A onda de calor também atinge o centro-oeste.
Mas lá, além de quente, o tempo está bastante seco, como mostra o repórter Paulo Henrique Santos. Mesmo com o céu nublado, os goianos tiveram que enfrentar um calorão de quase 36 graus hoje. O clima abafado fez disparar a demanda por ar-condicionado. Nesta empresa, o número de instalações mais do que dobrou de agosto para cá. E eles não vão parar nem no feriado. A gente vai estar firme e forte no feriado, com o pessoal todo em peso aí trabalhando. Além do calor, a região tem sofrido com um problema que não é comum para essa época: a baixa umidade. Em Goiás, o mês de novembro costuma ser um dos mais chuvosos. Mas a estiagem fora de época derrubou a umidade do ar para índices abaixo de 30%. Não chove, o tempo dá uma mormaça, mas nada de chuva, nada de vento, nada de nada. E haja água para se hidratar e tentar amenizar as altas temperaturas, que afetam também Minas Gerais, como mostra a repórter Alessandra Garcia. Governador Valadares, a maior cidade do leste mineiro, registrou hoje a temperatura mais alta do ano, 40,2 graus. E a sensação térmica foi ainda maior, de 42 graus. O calorão se mantém desde ontem, quando a cidade registrou a mesma temperatura. Foram os 2 dias mais quentes de 2023 e o restante da semana deve ser ainda pior. A previsão é que as temperaturas cheguem aqui em Governador Valadares aos 41 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia colocou o município em situação de alerta laranja, com prejuízos graves à saúde, o que tem deixado muita gente preocupada. É difícil ficar aí só esperando refrescar, porque aqui para dar não refresca não. Ficar debaixo de árvore é a melhor coisa e se hidratar muito. Veja agora outros destaques do dia. Brasileiros que estavam na faixa de Gaza chegam ao país no fim da noite. Terroristas do Hamas usam população como escudo humano e disparam foguetes da porta de um hospital em Gaza. Entidades repudiam fala de Lula, que compara ações de Israel a terrorismo do Hamas. Demora para sancionar a desoneração da folha preocupa setores que mais empregam. Na série especial, a busca por uma traficante foragida há 17 anos. Oferecimento Bradesco. Empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. O Ministério da Defesa de Israel anunciou que o Hamas perdeu o controle da faixa de Gaza e que os integrantes estão fugindo para a região sul. E numa demonstração de desumanidade contra os próprios palestinos, o grupo terrorista Hamas impediu que o exército israelense entregasse ajuda em um dos maiores hospitais do território. Imagens do exército israelense mostram um terrorista armado com um lançador de mísseis na entrada do hospital Al-Shifa. Perto dali, também há um tanque de guerra. Para as autoridades israelenses, o grupo terrorista Hamas montou postos de comando no subterrâneo de hospitais e escolas para se proteger de possíveis bombardeios. Nestas imagens, soldados israelenses deixam mais de 300 litros de combustível na entrada do hospital, na faixa de Gaza. Mas, segundo o comando israelense, a ajuda não foi aceita pelos terroristas do Hamas, que impediram que o combustível chegasse até os geradores. Com o diesel, seria possível retomar a energia elétrica do hospital, o segundo maior de Gaza, ou seja, o grupo terrorista não permitiu que os palestinos pudessem receber atendimento. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, condenou o grupo terrorista Hamas por usar a população como escudo humano para se defender dos ataques. A entidade pede que os hospitais fiquem livres das ações dos terroristas. Do lado de fora, não há trégua no conflito entre Hamas e Israel. E os soldados israelenses avançam pelo território palestino. Nesta foto, os militares posaram com bandeiras de Israel dentro do parlamento de Gaza. Desde 2007, os terroristas do Hamas controlam a região. Eles expulsaram e até mataram os integrantes de partidos adversários como o Fatah.
Os bombardeios aéreos ainda são intensos na região norte de Gaza. Aqui, munições e equipamentos de combate foram encontrados dentro da casa de um palestino. O conflito ainda se estende até a fronteira com o Líbano. Caças israelenses atacaram esconderijos do Hezbollah, grupo terrorista que atua no país. Foi uma resposta ao ataque com mísseis lançados na fronteira de Israel e que deixou civis feridos. Os confrontos acontecem desde o dia 7 de outubro, quando os terroristas do Hamas invadiram Israel e mataram pelo menos 1.200 pessoas. Por questões de segurança, dezenas de comunidades tiveram que ser abandonadas. A área israelense, que agora está deserta, é de um tamanho equivalente à faixa de Gaza. A população teve que se mudar à força. O governo de Israel diz que trabalha 24 horas por dia para trazer de volta os reféns levados para a faixa de Gaza. Pela última contagem, 239 pessoas ainda estão em poder dos terroristas. A correspondente Denise Eudorice visitou a cidade litorânea de Eilat, no extremo sul de Israel. O balneário é banhado pelo Mar Vermelho e é considerado o mais badalado do país. Mas a paisagem mudou desde que os ataques aéreos passaram a ser constantes na região. Giovana mora em Israel há 8 anos. A jovem baiana, de 24 anos, escolheu viver na cidade de Eilat por causa da tranquilidade e do clima de férias. Sempre a cidade que a gente chama de bolha. Fora da realidade de Israel tem Eilat. E aqui é totalmente fora da realidade, assim, em relação ao dia a dia. Eilat, com cerca de 50 mil habitantes, fica na fronteira com a Jordânia e com o Egito, países com os quais Israel tem acordos de paz. Foi só agora, durante essa guerra contra o Hamas, que Giovana ouviu a sirene do Domo de Ferro pela primeira vez na cidade. A gente não sabe quem está aqui dentro, então você sempre fica com medo de sair na rua. Ou, quando tem uma sirene, pra onde você vai correr, o que você vai fazer? Não é a nossa realidade, não é que nem agora em Tel Aviv. Eilat, um balneário no Mar Vermelho, deixou de ser um lugar seguro e vive uma rotina de ataques aéreos. A cidade virou alvo de mísseis vindos do Iêmen e até de um drone lançado a partir da Síria. Os dois países apoiam o grupo terrorista Hamas. Segundo a inteligência israelense, o equipamento sobrevoou por cerca de 1 hora o território da Jordânia, em baixa altitude, despistando a defesa aérea de Israel. E atingiu uma escola, onde 40 estudantes tinham aula num bunker. Ninguém ficou ferido. Eilat também viu a rotina mudar por causa do grande número de moradores das comunidades atacadas que estão abrigados por aqui. Cerca de 60 mil pessoas foram acomodadas em 45 hotéis da cidade. Ainda nesta semana, 600 crianças de 6 a 12 anos vão começar a ter aulas numa escola que está sendo construída neste espaço de camping. As crianças vão ter educação formal, mas com foco no suporte emocional. Crianças nem sempre falam o que estão sentindo, então vamos ajudá-las a se expressar depois do trauma, explica o responsável por uma das organizações que atendem os desabrigados. Renana, moradora de um dos kibbutzim atacados, tem 2 filhos sequestrados pelo Hamas. Os meninos, de 13 e 16 anos, telefonaram de dentro do bunker e ela pôde ouvir o mais novo pedir aos terroristas que não o levassem. Renana produziu um filme de animação sobre esse momento. Eu durmo todos os dias com o telefone ligado à espera de uma nova chamada para dizer que eles estão liberados e que eu posso buscá-los. Isso é o que me faz seguir. Dias depois do ataque de 7 de outubro, um vídeo divulgado pela Jihad Islâmica mostrou um dos filhos de Renana. Foi a única prova que ela teve de que o mais novo está vivo. Me trouxe esperança de que eles estão bem e de que eu vou conseguir trazê-los de volta, concluiu confiante. Israelenses vivem a agonia de não ter notícias dos sequestrados pelos terroristas do Hamas. Somente uma família teve 7 integrantes raptados pelo grupo radical. Uma vida dedicada ao combate à fome na África. A israelense Shoshana Haran é reconhecida internacionalmente pelo trabalho humanitário que faz em vilarejos do continente.
Ela ensina tecnologia agrícola em comunidades carentes. Mas no dia 7 de outubro, esse trabalho foi silenciado de forma brutal. Shoshana é uma das moradoras do Kibbutz Be'eri, no sul de Israel, um dos principais alvos dos ataques terroristas do Hamas. A família de Shoshana foi dramaticamente afetada pelo terror. O marido dela, a irmã e o cunhado foram assassinados. Shoshana foi sequestrada junto com outros 6 parentes. Nem as netas, de 8 e 3 anos de idade, escaparam da fúria dos terroristas. A Nelly é nora de Shoshana. Ela está desesperada com a falta de informações, sobretudo das crianças. Não sabemos se estão machucadas, tomando água ou se alimentando. A Nelly, que não estava no kibbutz no dia dos ataques, luta como pode para trazer os parentes para casa. Por favor, continuem sendo fortes, diz ela. Em Israel, o rei mandou estampar numa camiseta os rostos das 10 pessoas da família vítimas do Hamas. Entre as sequestradas estão a esposa Sharon e a filha Noam, de 12 anos. Elas foram até o kibbutz visitar a família no final de semana. Meu filho não quis ir e ficamos aqui em Tel Aviv, conta ele. Funcionário de uma TV israelense, Ren, diz que é difícil se manter firme. Eu não como, não durmo. O objetivo da minha vida agora é trazer elas de volta para casa, desabafa Ren. Ainda nesta edição, a saída dos brasileiros e familiares da faixa de Gaza. A polícia de São Paulo reforçou a segurança no entorno do estádio do Morumbi depois que fãs do grupo mexicano RBD foram cercados na saída de uma das apresentações da banda no Brasil. Pelo menos 15 pessoas tiveram celulares furtados. Ai, meu Deus. Jovens e adolescentes em pânico tentam fugir. Vem, Maré, Alguns conseguem entrar em um estacionamento para se proteger do que acreditam ser um arrastão. A confusão aconteceu nesta avenida a poucos metros do estádio do Morumbi, área nobre na zona sul de São Paulo. Foi por volta das 11h30 da noite, logo depois do show do grupo mexicano RBD. Este rapaz que estava no show registrou a correria e viu o momento em que outros fãs foram atacados. Na entrada do show, quando os fãs estavam chegando no estádio, acredito eu que tinha mais policiamento. Porém, na saída do show, tinham poucos policiais para tantos fãs. O que deve ser o melhor dia da nossa vida, às vezes acaba sendo o pior. Vídeos gravados no Rio de Janeiro mostram que também houve confusão na saída dos shows do RBD na cidade. A polícia nega ter ocorrido arrastões. Eles mesmos, os roubadores, os furtadores, eles dão esse start, começando a gritaria, o empurra-empurra, para que aquilo se torne realmente uma balbúrdia. E é nesse momento, onde se torna aquela bagunça, pessoas correndo, que eles agem para poder furtar. Em São Paulo, a polícia confirma uma prisão e 15 queixas de furto, mas alega que não houve arrastão. Hoje, o grupo mexicano se apresenta novamente no Morumbi. A Secretaria de Segurança Pública afirma ter reforçado o policiamento. Para os amigos que vieram de Manaus ver a banda preferida, atenção redobrada. Veio alguns amigos meus para cá e falaram, pra gente tomar bastante cuidado com o celular, não trazer joia, não trazer nada. Agora está com o celular na mão. Mas ele vai ficar guardado aqui o tempo todo. Um veleiro que cruzou o Oceano Atlântico com 3 toneladas de drogas foi interceptado pela Marinha e pela Polícia Federal na costa da Bahia. 4 pessoas que estavam na embarcação vinda da Europa foram presas por tráfico internacional. Toda a droga estava dentro deste veleiro de bandeira alemã. A embarcação, com 3 toneladas de haxixe, já navegava em águas brasileiras, o que possibilitou a ação da Polícia Federal e da Marinha. Os 4 tripulantes foram presos. Nós temos 3 que são do Rio de Janeiro, 1 do Ceará. E aí todos vão responder por tráfico internacional de entorpecente. De acordo com a Polícia Federal, os 4 suspeitos partiram de avião do Rio de Janeiro rumo a Portugal, onde embarcaram no veleiro e seguiram até as Ilhas Canárias. Lá receberam a carga de haxixe e navegaram de volta rumo ao Brasil, onde foram presos em alto mar, a 363 quilômetros da costa de Salvador. O haxixe é feito a partir de óleos extraídos da maconha, o que torna a droga mais concentrada. A carga apreendida no veleiro está avaliada em 180 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, essa foi a maior apreensão de haxixe da história na Bahia e uma das maiores no país.
Essa droga não seria apenas para o mercado local. Essa droga provavelmente ela chegaria aqui e daqui ela seria, provavelmente uma parte ficaria aqui e outra seria distribuída aí para outros estados. O navio é considerado pirata, já que estava com a documentação vencida há 6 meses. A embarcação foi rebocada pela Marinha e apreendida. Criminosos atacaram um carro forte numa rodovia próxima à cidade de Cosmópolis, em São Paulo. Houve tiroteio e 2 agentes ficaram feridos. Os assaltantes fugiram com o dinheiro. Uma batida entre 2 trens deixou 12 pessoas feridas na estação de Madureira, no Rio de Janeiro. Um dos vagões chegou a sair dos trilhos e os passageiros tiveram que seguir a pé. A Supervia, concessionária responsável pela linha, informou que apura a causa do acidente. Bombeiros combatem um grande incêndio num reservatório de combustível em Chapecó, Santa Catarina. As chamas provocaram uma fumaça densa que se espalhou pela região. Até o momento, não há informações de feridos, mas as autoridades alertam para o risco de inalação dos gases tóxicos para quem vive ou passa por ali. Os casos de feminicídio cresceram 2,6% no primeiro semestre desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Já os casos de estupro tiveram alta de quase 15%. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e foram divulgados hoje. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para fortes temporais que devem atingir o estado ao longo da semana. Moradores ainda calculam os prejuízos causados pela chuva do fim de semana, com ventos de mais de 100 km por hora. Uma semana de recomeço para muitos moradores de Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. Essa residência foi destruída por uma estrutura de ferro que voou e parou dentro da casa. A minha irmã, que mora aqui na frente, não estava em casa, tinha saído para comemorar o aniversário dela. Se estivesse em casa, provavelmente ia ser fatal. O abastecimento de energia ficou interrompido em parte da região por conta da queda de postes. Autoridades locais, com o apoio do Exército, realizam um mutirão para ajudar os moradores que tiveram prejuízos com o temporal. Aqui em Nova Santa Rita, 120 casas foram destelhadas. O trabalho hoje é de entrega de lonas e telhas. Até porque a previsão de mais chuva para toda a semana. Foi um vento muito forte, acredito eu que acima de 100 km por hora, né? A gente montou na escola aqui perto ali uma base para nós, onde os moradores foram ali e relataram e deu um total de 120 moradores. Os ventos também causaram prejuízos em Santo Antônio da Patrulha, litoral norte gaúcho. Uma residência foi atingida por um raio e pegou fogo. O cão que estava no imóvel foi resgatado pelos bombeiros. Já em Santa Catarina, o temporal chegou no final da tarde de domingo e deixou casas e comércios destelhados na cidade de Agronômica, Alto Vale do Itajaí. Quedas de árvores bloquearam durante algumas horas a BR-470, que corta o município. Hora da previsão do tempo. Vamos saber com a Lidiane Sayuri a explicação para esses extremos do clima. Oi, Lid, boa noite. Amiga, o que é que está acontecendo? Conta para nós. Olha, é culpa de um forte bloqueio atmosférico. Cris, boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. No interior do Brasil, o ar seco serve como uma barreira que impede a chegada de frentes frias. O bloqueio, combinado com o fenômeno El Niño, contribui para os extremos de chuva no sul e calorão no restante do país. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Atenção nesta terça-feira, além das tempestades, o solo está encharcado e é alto o risco de enchentes e deslizamentos. Dia de tempo firme nas áreas amarelas aqui do mapa entre o Espírito Santo e Roraima. Em Curitiba, máxima de 32 graus. Se os termômetros passarem dos 38,6 graus em Belo Horizonte, a capital mineira vai bater o segundo recorde histórico este ano. Em Cuiabá, faz até 41. Em Salvador, 31 e em Manaus, 38. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Teresina podem atingir a maior temperatura do ano amanhã. Vamos então ao Tempo Delivery para a Lilian de Vila Velha, no Espírito Santo, Lilian. Vamos lá. Oi, Lilian, tudo bem? O calorão segue por aí até a próxima segunda-feira. Nos próximos dias, nada de chuva e máxima
de 36 graus. O Luiz é de Chapecó, Santa Catarina. Luiz, aqui na nossa tela, seja muito bem-vindo. Cuidado, viu, Luiz, com os temporais, com rajadas de vento e granizo nesta semana. Nesta terça, máxima de 25, na quarta, 26 e na quinta, até 28 graus. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Valeu, Lid. Também é, Lid. Veja a seguir, Roberto Cabrini mostra o alívio dos brasileiros que deixaram a faixa de Gaza e chegam agora à noite a Brasília. O presidente Lula tem 10 dias para sancionar ou não a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores que mais empregam no país. A proposta evita demissões. Na série especial, a história da narcotraficante Maria do Pó, que foge da justiça brasileira há 17 anos. O avião com os 32 brasileiros e parentes que foram retirados da faixa de Gaza já pousou no Recife, em Pernambuco. O desembarque na base aérea de Brasília será dentro de poucas horas. É o que mostra o enviado especial da Record, Roberto Cabrini. Quando o dia amanhece no Hotel do Cairo, os 32 brasileiros já pensam como será retomar suas vidas na volta ao Brasil. Como é que a senhora vê o futuro no Brasil? Agora só queria viver em paz. Graças a Deus que conseguiram sair. Agora só queria viver normal. Líderes informais do grupo como Hassan Rabi, palestino radicado em São Paulo. Por que o Brasil é tão importante para você? Olha, porque é o único lugar que eu sinto seguro. Para mim e para minha família também, né? O que a senhora mais gosta da vida no Brasil? Já acostumei. Tenho amigas, minha família. E a jovem Shahed Albana, de apenas 18 anos, tomam a frente, cada um com suas famílias. Prontas para voltar ao Brasil? Está pronta, a gente está muito animada para voltar. Como é que vocês acordaram hoje? Dormimos bem e acordamos bem, graças a Deus, e estamos muito animados. Foi a primeira noite tranquila em muito tempo. Sim, sim. As 17 crianças do grupo brincam como não faziam há muito. Definitivamente são novos tempos. A missão organizada pela Embaixada do Brasil na capital egípcia reúne a delegação. Está chegando a hora de partir. Antes, muitas fotos. Um grupo de brasileiros e características singulares. Alguns falam português, outros só se comunicam em árabe. E todos declaram amor ao país que os acolhe. O verde e o amarelo estão em todas as partes. Símbolos nacionais são exibidos com orgulho. As origens palestinas também são um elo, mas aqui ninguém demonstra dúvida de onde quer viver. O que vocês encontram no Brasil que não encontraram nesses outros lugares que vocês viveram? A segurança. Segurança e paz. E hoje vocês se sentem brasileiros? Com certeza. Com certeza. Sentir brasileiro, talvez mais que brasileiro. Está muito ansiosa em chegar? Muito, sim. E você, Hassan? Com certeza. Como é que foi para o senhor organizar essa operação? Olha, foi uma epopeia, mas deu tudo certo no final das contas, depois aí de 5 semanas de intenso trabalho, com o apoio de todo mundo aqui da Embaixada, uma equipe extraordinária, conseguimos fazer o que nós deveríamos fazer. Isso é o mais importante. Missão cumprida? Missão cumprida. Obrigado. Nesse momento, o ônibus que vai levar os brasileiros para o aeroporto do Cairo está deixando o hotel. O desembarque na base aérea de Brasília está previsto para as 11 da noite desta segunda-feira. Daqui mais ou menos 2 horas a gente chega no aeroporto do Cairo, depois a gente vai para Brasília. Vocês já são vencedores de ter conseguido sair de lá do local onde vocês estavam. E a gente tentou trabalhar aqui para tirar vocês o mais rápido possível. E graças a Deus deu tudo certo. Os grupos já desceu no ônibus, seguimos para entrar no aeroporto, todo mundo já está aqui. No aeroporto internacional do Cairo, o avião da FAB está pronto para levar os brasileiros para casa. Finalmente chegamos do avião da Força Aérea Brasileira
momento muito felicidade para nós todos. Dentro do avião, clima de alívio misturado com entusiasmo. A volta para casa vai começar. A decolagem acontece pontualmente às 11h50 da manhã, horário do Egito. Agora sim, para eles, Gaza ficou para trás. Que grande alívio. O presidente Lula sancionou hoje a nova lei de cotas para universidades e institutos federais. Então vamos saber o que muda com Luiz Fara Monteiro, que tem os detalhes ao vivo de Brasília. Olá, Fara, boa noite. Oi, Cris, muito boa noite para você, para o Celso e para todos ligados no JR. Olha, Cris, a parcela de vagas foi mantida, mas o valor máximo de renda familiar foi reduzido. A lei mantém a reserva de 50% das vagas para os cotistas em universidades e institutos federais. Uma das mudanças é que metade das vagas de cotas deverá ser destinada a estudantes da rede pública com renda familiar igual ou menor do que um salário mínimo. Antes, o valor era um salário mínimo e meio. Outra metade será reservada para estudantes pretos, pardos, indígenas e com deficiência. Os quilombolas também foram incluídos na reserva de vagas. De acordo com o INEP, órgão subordinado ao Ministério da Educação, em 2012, as cotas garantiram a entrada de mais de 40.600 estudantes na universidade pública. No ano passado, eram mais de 108 mil alunos. Ao todo, foram mais de 1.100.000 estudantes durante esse período. É preciso demolir o preconceito que está na origem da nossa desigualdade, para reconstruir o Brasil sobre um novo alicerce. Direitos e oportunidades iguais para todas e todos, sem distinção de raça ou de qualquer outra forma de perpetuação dessa desigualdade. O presidente Lula também teve uma agenda fechada com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Casa Civil, Rui Costa. Enquanto a reunião acontecia, o deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, apresentou 2 emendas à lei orçamentária para mudar a meta fiscal, contrariando a vontade do ministro da Fazenda. Fontes aqui do Palácio do Planalto garantem que esse assunto não foi tratado pelo governo e que a iniciativa teria sido um voo solo do deputado petista. Ainda no Planalto, o presidente Lula tem 10 dias para sancionar o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que prorroga a desoneração da folha de pagamento. A construção civil, um dos 17 setores que aguardam a aprovação do presidente, é o setor que mais gerou empregos formais no país no início desse ano e um dos que mais correm risco de fechamento de vagas caso Lula não sancione a desoneração. Perto do fim do prazo para o presidente sancionar a prorrogação da desoneração, o Palácio do Planalto mantém o silêncio. Lula e os principais integrantes do governo não se manifestaram sobre o projeto aprovado pelo Congresso em 25 de outubro e que precisa ser sancionado até o próximo dia 23. Em caso de veto, a palavra final será novamente do Congresso, que poderá derrubar a decisão presidencial. A situação tem provocado preocupação nos 17 setores que mais empregam no país, como o da construção civil. Os empresários, há pouco mais de um mês para o início do próximo ano, ainda não sabem se terão aumento nos custos com a folha de pagamento. Isso tem forte impacto no planejamento de 2024 e define também se as empresas poderão fazer novas contratações ou se terão que demitir a partir de janeiro. Pelo projeto, que já está em vigor e vence no dia 31 de dezembro, a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha salarial é substituída por uma taxa com alíquota entre 1% e 4,5% da receita bruta das empresas. Com a esperada sanção de Lula, a medida terá validade por mais 4 anos. Este empresário da construção civil tem receio do que pode acontecer se a prorrogação não for sancionada pelo presidente.
As empresas já se acostumaram a trabalhar com isso, pode gerar uma descontinuidade na geração de emprego e na perspectiva futura pelo colapso que isso pode trazer ao setor. Quanto maior o número de empregos, quanto maior o seu custo com mão de obra, a desoneração da folha ela é mais benéfica para a empresa. O João é mestre de obras e acredita que com a desoneração também aumenta o salário dos trabalhadores. Quando as empresas desoneram que não paga tanto imposto para o governo, esse ganho ele volta um caixa para a empresa. Com certeza a empresa pode fazer um salário melhor para esse trabalhador, onde ele pode levar mais um ganho para sua casa para dar uma qualidade de vida melhor para sua família. A desoneração da folha já foi discutida no Supremo Tribunal Federal. Em 2021, então, o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que a prorrogação é constitucional. Ele decidiu pela constitucionalidade, uma vez que, na verdade, a renovação de uma medida que já vem sendo feita. É a renovação da vigência de uma política que já vem desde 2011. Não se trata de uma diferença de impostos nova, não se trata de um benefício tributário novo. Em 2021, o ex-presidente Jair Bolsonaro assinou a prorrogação da desoneração. Hoje a medida também é importante para os planos do governo, que espera fechar o ano com 2 milhões de empregos criados com carteira assinada. Sem a desoneração, existe o risco de demissões. De acordo com o Ministério do Trabalho, entre 2018 e 2022, os setores incluídos na desoneração da folha de pagamento foram os que mais criaram empregos no país, cerca de 1.200.000 postos de trabalho. Já as áreas que ficaram de fora da desoneração abriram pouco mais de 400.000 vagas. Você incentiva o investimento, incentiva a empregabilidade, você consegue ter mais carteiras assinadas e, de alguma forma, você está fomentando a economia e gerando mais empregos. Visitantes do Ministério da Justiça aqui em Brasília agora terão que informar o CPF e fazer um cadastro com 48 horas de antecedência. A medida foi anunciada depois que a mulher do líder de uma facção criminosa se encontrou dentro do prédio com um secretário do Ministério. Luciane Farias é casada com Clemilson dos Santos Farias. Ele está preso desde o ano passado e é apontado como líder de uma facção no Amazonas. Mesmo assim, só nesse ano, ela foi 2 vezes até o Ministério da Justiça e, numa das visitas, integrou um grupo de mulheres que se reuniu com o secretário de Assuntos Legislativos, Elias Vaz, para tratar de questões que envolvem o sistema penitenciário. Pelas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, negou ter se encontrado com Luciane e disse que não teve conhecimento dessa audiência. Mas o secretário do Ministério da Justiça admitiu o erro. Eu quero lamentar esse episódio, dizer que, primeiro, se teve algum erro, esse erro foi de minha parte, por não ter, às vezes, feito uma verificação mais profunda das pessoas que ia receber, porque eu poderia ter exigido que cada pessoa que entrasse na minha sala eu pudesse verificar. Em nota, Luciane Farias afirmou que não faz parte de organização criminosa e que vem sendo criminalizada por ser mulher de um detento. Apontada pelo Ministério Público do Amazonas como responsável por movimentar o dinheiro do marido, Luciane também foi condenada a 10 anos de prisão, mas recorre em liberdade. Você continua ligado no JR, eu volto daqui a pouquinho, direto da redação em Brasília, com outras notícias. Cris e Celso. Até já, Farã. Veja a seguir, o presidente Lula compara ações de Israel aos ataques terroristas do Hamas. Especialistas no conflito consideram declaração equivocada, injusta e perigosa. A narcotraficante que fugiu da penitenciária de São Paulo pela porta da frente e nunca mais foi encontrada. As buscas por Maria do Pó, logo mais na série especial. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu hoje em São Paulo que as grandes plataformas digitais dividam as receitas de publicidade com as empresas da mídia tradicional. O que as plataformas digitais estão fazendo é tribalizando a vida e permitindo que cada um construa a sua própria narrativa sem compartilhar um espaço comum. O conhecimento dos fatos comuns depende da imprensa tradicional.
Portanto, eu acho que é mais importante do que nunca para a sobrevivência da democracia a valorização da imprensa tradicional com compartilhamento de receitas, porque as plataformas digitais não produzem conteúdo, elas reproduzem o conteúdo da imprensa. A chegada dos brasileiros e parentes que vieram da faixa de Gaza seria apenas um momento de festa, mas uma declaração do presidente Lula gerou uma nova polêmica. Não é isso, Farah? Exatamente isso, Celso. Essa fala do chefe do Poder Executivo trouxe reações, viu? O presidente Lula afirmou que as consequências das ações de Israel são tão graves quanto os ataques do grupo terrorista Hamas. O posicionamento de Lula foi duramente criticado por políticos, lideranças e autoridades israelenses. A declaração aconteceu em um evento no Palácio do Planalto. A quantidade de mulheres e de crianças que já morreram e a quantidade de crianças desaparecidas, a gente não tem conhecimento em outra guerra. Nessa guerra, sabe, depois do ato provocado, e eu digo ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências da solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe, sem nenhum critério. O presidente também responsabilizou Israel pela demora na liberação dos brasileiros em Gaza. Dependia da boa vontade de Israel, dependia de uma quantidade de pessoas que a gente não sabia. Agora vamos ver se ainda tem gente na Cisjordânia que queira vir, porque nós não vamos deixar nenhum brasileiro ou brasileira lá se ele quiser voltar. Nós vamos ter que encontrar soluções para trazer. Então hoje é um dia de festa. O discurso do presidente Lula vai na contramão de todo o trabalho feito pelo Ministério das Relações Exteriores, que manteve um diálogo amigável com Israel desde o início da guerra. Entidades e lideranças que representam a comunidade judaica no Brasil criticaram o posicionamento de Lula e disseram que ele contribui para uma compreensão deturpada da guerra. A Confederação Israelita do Brasil disse que, além de equivocadas e injustas, falas como a do presidente da República são também perigosas. Estimulam, entre muitos seguidores, uma visão radicalizada do conflito. Para este cientista político e especialista em Oriente Médio, a fala de Lula foi lamentável e só fortalece os grupos terroristas. A gente não pode aqui, num país democrático, ter uma frase da pessoa mais importante do Estado, representante máximo do Estado, que diminui a responsabilidade do grupo terrorista Hamas e tenta colocar a responsabilidade que Israel não tem em proteger os seus cidadãos em relação às ações do Hamas. Já o rabino Rav Sani afirma que Lula demonstra total desconhecimento sobre a guerra. Se não for desconhecimento, é um sentimento de antissemitismo forte e arraigado. Em primeiro lugar, nada, absolutamente nada se compara à selvageria, à barbárie cometida pelos terroristas do Hamas. Assassinatos, abusos, sequestros, decapitações, estupros e até um bebê assado no forno até a morte. Lamentável essa declaração, comparando o Estado de Israel se defendendo de uma guerra que não começou com um movimento terrorista. O Instituto Brasil-Israel lamentou a declaração do presidente Lula, que equiparou a resposta de Israel aos ataques de um grupo terrorista que usa a população palestina como escudo humano e que o governo brasileiro tenha perdido o equilíbrio e a ponderação em relação à tragédia da guerra. Com relação à declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela de fato é infeliz ao equiparar um ato terrorista, um ato de um grupo terrorista, à resposta de um Estado constituído. Para este professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Lula foi infeliz na declaração. Eu acho que a fala do presidente é infeliz e não ajuda em nenhuma dessas esferas. Não ajuda politicamente, não ajuda em termos humanitários, não ajuda em termos
jurídicos ou morais. Então, eu não sei exatamente qual seria o objetivo, o ganho, entre aspas, que ele teria com essa fala. Esta outra professora de Relações Internacionais afirma que a declaração de Lula é muito grave. Muitos significados podem aparecer e significados muito indesejados. Então, é muito grave a declaração do presidente Lula de hoje, segunda-feira. No mundo da boa-fé, da correção no plano das relações internacionais, do fair play, parece que ele esperou os brasileiros embarcarem para, então, fazer declarações sobre o que ele realmente pensa da guerra entre Israel e Hamas. Crimes que atravessam fronteiras, fugas impressionantes e esconderijos que até hoje são um mistério. Nesta semana, a série especial do Jornal da Record vai traçar um perfil dos foragidos mais procurados do Brasil e buscar, junto às autoridades, pistas do paradeiro deles. No primeiro episódio, a caça a uma das maiores traficantes do país. Prender Maria do Pó sempre foi um desafio para a polícia. Ela já conseguiu escapar da cadeia 2 vezes e, numa das fugas, saiu pela porta da frente. Ela desapareceu mesmo como um pó. Sônia Aparecida Rossi, a Maria do Pó, condenada a mais de 54 anos de prisão por tráfico de drogas e falsidade ideológica, foragida desde 2006. A saída dela pela porta da frente foi um desafio para todos nós, né? E nunca mais se ouviu dizer. Há 17 anos, a polícia busca pistas sobre o paradeiro de Maria do Pó. Ela é a única mulher na lista do Ministério da Justiça dos criminosos mais procurados do Brasil. Os investigadores já identificaram mais de 15 nomes e codinomes usados por Sônia. O mais conhecido deles é Maria do Pó. Ela ganhou esse nome pelo volume de cocaína que movimentava e que talvez movimente até hoje. Você não via muita mulher atuando com liderança. É como se os criminosos não respeitassem a voz de uma mulher líder de uma organização criminosa, de uma associação criminosa. A Maria do Pó tinha essa personalidade. Maria do Pó ganhou repercussão nacional em 1999, quando ela e o marido foram acusados de roubar 340 quilos de cocaína do Instituto Médico Legal de Campinas, no interior paulista. A droga tinha sido apreendida 5 dias antes. Segundo as investigações, a traficante e o companheiro trocaram a cocaína por sacos de farinha de trigo, sem ninguém perceber. O caso se transformou em um escândalo para a segurança pública, principalmente porque ninguém foi responsabilizado. Essa subtração de toda essa droga valiosa, já na época, né, foi efetivada com o auxílio, né, do próprio sistema de segurança. Isso é através da corrupção. Esse sempre foi um calcanhar de Aquiles no sistema de justiça. Maria do Pó foi presa 1 mês depois, mas fugiu da cadeia e permaneceu foragida por 1 ano. A polícia conseguiu recapturar a traficante durante uma perseguição nesta rodovia em São José dos Campos. A criminosa atirou contra as viaturas, mas acabou sofrendo um acidente de carro. No veículo, os agentes encontraram cocaína. Maria do Pó chegou a ser internada com ferimentos antes de ser levada à prisão. Ela ficou sob a custódia do Estado até o dia 9 de março de 2006, quando escapou mais uma vez da penitenciária de forma surpreendente. Foi numa quinta-feira, pouco depois do horário do almoço, que a Maria do Pó fugiu pelo portão principal da penitenciária feminina aqui na Zona Norte de São Paulo. De acordo com o processo, ela conseguiu ser incluída no grupo de presas da ressocialização, que naquele dia tinham a tarefa de pintar parte da fachada da penitenciária. Segundo a investigação, ela só começou a pintura, logo se afastou das outras presas junto com uma comparsa. Passou pelos guardas sem qualquer dificuldade.
E então as duas entraram num carro já posicionado na rua e fugiram. Os agentes só deram falta da Maria do Pó e da amiga cerca de 4 horas depois da contagem das presas. Questionada sobre a fuga de Maria do Pó e a apuração interna do caso, a Secretaria de Administração Penitenciária disse apenas que, na época, a diretora foi exonerada do cargo, mas continuou trabalhando na área administrativa em outra unidade. Mas desde 2019, ela já não trabalha mais no órgão. Em busca de alguma pista depois da fuga, a polícia foi atrás de familiares da traficante. Nós achamos filhos, achamos netos, parentes, sobrinhos, o entorno da casa, nada que diga a respeito, nada, nenhum contato, nada da Maria do Pó. Mesmo quando um criminoso fica foragido por muitos anos, como no caso da Maria do Pó, as investigações continuam. Constantemente estamos monitorando com o serviço de inteligência, tentando localizar essas pessoas. Essas pessoas podem estar mortas pelo próprio crime organizado, por meio dos tribunais do crime, ou até mesmo podem estar na ativa, atuando em outros países e coordenando as atividades criminosas ainda nas ruas. O mandado de prisão vence em 2032. Se ela não for encontrada até lá, outro mandado será expedido. O limite para Maria do Pó ser capturada é 2055, quando vencem as condenações por tráfico e falsidade ideológica. É um quebra-cabeça difícil com data e hora para a montagem final, e que talvez nunca seja concluído. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem Prova de Fogo em A Fazenda. Não perca. Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite. Ótima noite para você.